Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, estamos aqui mais um podcast começando. Gustavo, quais são as impressões dessas entrevistas que a gente tem feito nos podcasts? Incrível, cara. Primeiro a diversidade, né? A gente transita por causa da televisão em vários segmentos, mas assim, altíssimo nível, né? Os convidados, assim, a gente tem assim, mostrado um lado deles que às vezes você que está em casa aí não conhece. Porque é uma conversa descontraída e assim, a gente avisa quando o cara senta aqui que é o seguinte: nós não temos medo de perguntar, vai ter que responder, então tem sempre isso aí. Mas tem sido muito legal, realmente. Olha, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. Advogado, atuante na área de direito tributário, societário e contratual, paulista, diretor jurídico do Fiesp Sorocaba, diretor jurídico e adjunto da Fiesp. Caraca, foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. 2 mandatos, né? Ele é sócio do Dr. Alexandre Ogozuco desde 1998, num dos escritórios de advocacia mais conceituados aqui da nossa cidade, Sorocaba. E consta com mais de 10 mil processos ajuizados, segundo, né? Estou falando aqui de Rodrigo de Paula Bley ou Dr. Bley. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Olha, é uma ficha longa. Eu fiz uma coisa assim bem pequena para a gente não ficar se alongando muito. Não, na verdade já tem. Eu sempre brinco que parece que ainda sou recém-formado, né? Mas na hora que a gente olha, já são aí 23 anos aí na advocacia. Então a gente acaba tendo... O currículo é decorrência do tempo. Muito tempo vai estendendo o currículo. E eu vi também que você, hoje, é sócio do Dr. Ogozuco, que foi presidente da OAB, né? Presidente da OAB aqui. Você entrou como estagiário, é isso? Entrei como estagiário. Comecei, acho que em 1995, como estagiário, né? Depois me formei e entrei para os quadros do escritório e já... Logo na sequência acabei me tornando sócio, né? Sócio minoritário e depois... E aí já se vão 20 e tantos anos. Aí, então, né? você estava falando que é longevidade, né? Isso aí é talento, destreza, aplicação, tem uma série de coisas, né? Você está sendo, assim, humilde e tal, mas não existe. O cara sai de estagiário para sócio, não é, tem uma trajetória. O que você acha que foi o ponto crucial para você falar assim, puxa... Agora estão me enxergando, né? Em que ponto, em que momento você sentiu isso dentro do escritório? Não, é curioso, assim, eu apostei, né, um pouco quando eu fui para o escritório, porque eu era estagiário num outro escritório, um escritório até maior na época, né, um escritório grande, onde acho que só tinha eu de estagiário, e eu ouvia falar de um escritório que estava começando, um pessoal que estava indo, né, se destacando na cidade, já tinha ouvido, porque o Alexandre, ele entrou de sócio no escritório, curiosamente, né, era ele, e o Homero Chocaira. E ele entrou de sócio no escritório enquanto ele era estagiário ainda, porque na época a lei permitia, você podia ser, depois ele se formou e ficou sócio. Eu tinha ouvido falar, eu peguei, larguei o escritório que eu estava fazendo estágio e fui pedir estágio lá. Aí conversei, fiz uma entrevista lá na época com o Homero e tal, né? E era um escritório muito, muito pequeno. Era, assim, a minha mesa era na cozinha. Eram 2 salas e eu tinha uma mesa literalmente na cozinha. Gente, e era o espaço. Vocês que não conhecem, você aí do Brasil inteiro que não conhece, cara, o escritório é gigantesco. Renomado, você chega, é imponente. Então, você falando assim até engraçado. Isso é ter visão da coisa, né? E aí eu, né, entrei, era só o Alexandre e o Homero, e eu era o estagiário, assim, não tinha lugar, porque era um espaço realmente reduzido, né, tal. Até no nosso site tem lá no histórico, tem algumas fotos lá da época de quando foi o primeiro escritório. Tinha uma porta e uma janela, né, e era 2 salas. Tem essa foto? Tem uma foto lá. Ah, que legal. E aí eu meio que apostei nisso, né, e foi uma questão de uma visão assim mesmo a longo prazo, né? Claro que eu não imaginava que as coisas iam rumarem como aconteceram. Logo que eu estava para me formar, o outro sócio, que era o Homero Chocaira, sofreu um acidente de carro, veio a falecer. Aí, meio que na sequência, eu acabei me tornando sócio e... De lá não saiu mais. De lá não saí mais. Meio que o Homero fazia uma parte mais
como é que eu vou dizer assim, de esse contato com os clientes, aproximação, o Alexandre é ainda uma pessoa muito técnica mais e o outro mais comercial. E tinha um lado mais comercial, eu acabei meio que abraçando essa área um pouco mais comercial aí da coisa, e deu certo, a gente tem uma parceria longa aí. O direito, assim, veio para você, assim, como vocação? Ou tipo assim, meu pai era advogado? Porque é curioso isso. Porque ninguém pequenininho lá que tá brincando de espada para e fala assim, não, eu quero ser advogado. Não, o cara quer ser bombeiro, jogador de futebol, astronauta. Ou médico, né? Quando você vai para alguma, quer ser médico, né? Na verdade, assim, eu não tinha, até pouco antes de prestar vestibular, eu não sabia muito o que eu queria da vida, não. Tanto que, para você ter uma base, eu prestei Direito e prestei Engenharia Mecânica. Nossa! Duas coisas, né? Distintas. Humanas e exatas. Aí eu prestei na USP, meio assim naquela... Se eu passar eu vou, mas se não passar, melhor, né? Aí passei e prestei Direito aqui na Faculdade de Sorocaba, que é uma faculdade de nome, né? De renome na cidade. Tinha já essa ideia de ir para a advocacia, mas confesso que quando eu comecei a faculdade, como muitos ali contemporâneos, a ideia era no começo, sei lá, vou fazer faculdade de Direito, depois vou me formar e vou prestar um prestar um concurso para procurar promotoria, para magistratura, alguma coisa do tipo. Mas no meio da faculdade eu percebi que eu não queria mesmo ir para prestar concurso, que a minha ideia era a advocacia. Te dava a impressão, até hoje ainda tem, né, da estabilidade financeira, é isso? Exatamente. Todo mundo que vai para o lado do concurso, eu penso na estabilidade. Cara. Prestei um concurso, agora eu estou sossegado o resto da minha vida. Eu tenho aquela tranquilidade de saber que no final do mês eu vou ter o meu salário ali, que eu não vou perder, não tenho risco de ser demitido. É verdade. Esse tipo de coisa. Então, a maioria procura a estabilidade, tanto que a advocacia é para os fortes, porque é complicado, não é fácil. Todo mundo fala, advocacia você vai, tem chance de evoluir na carreira, ter bons honorários, mas no começo é bem difícil. É bem difícil, até consolidar, exatamente o nome. A tua área de atuação, fala a tua área de atuação para o pessoal entender. Qual que é a sua área? Eu comecei focado exclusivamente no direito tributário, né? O escritório, na verdade, ele era exclusivamente de direito tributário. Aí até por algumas exigências assim, de clientes que queriam, eu tenho uma outra causa de uma outra área, mas eu queria que vocês atendessem e tal. E como nós sempre fomos uma boutique tributária, né, muito focado, num dado momento a gente resolveu expandir, abrir para outras áreas. E foi aí que a gente começou até a ampliar, aumentar o escritório, né? Porque também não dá para você chegar e falar, bom, agora a vida inteira estudei tributário, eu vou começar a fazer direito do trabalho. Não tem. Então a gente começou a contratar mais advogados, começamos a dividir outras áreas de atuação e assim a gente foi ampliando, né? Hoje o escritório nós somos acho que em 15 advogados e cada um tem um nicho específico de atuação. Uhum. Eu continuo no direito tributário, mas dentro do direito tributário eu comecei a fazer planejamento tributário e no planejamento tributário eu acabei também me direcionando para o planejamento societário, que é muito relacionado. Então, quando você vai fazer um planejamento societário, isso envolve direito tributário e conhecimento da área societária, né? Então, a gente acaba reajustando as corporações para, muitas vezes, obter uma redução de carga tributária ou fazer o que é muito procurado, uma proteção patrimonial, porque a verdade é que o Brasil é um país de risco. Você montou um negócio, você está arriscado a perder tudo da noite para o dia. Mesmo aquelas empresas que têm 30 anos, o cara deu um passo em falso, ele pode ir. A gente sabe disso. A gente montou a empresa, sabe? E assim, você falou de societário, né? Na hora de fazer o bolo, de criar aquela situação, no começo é muito alegre, né? Mas depois, no final, principalmente quando racha a coisa, é complicado. Você já pegou situações complicadas que você teve que fazer ser o conciliador para que aquilo
Desse certo no final, não? Tem muito. E muitas vezes os próprios sócios acabam não sabendo muito o que eles querem. Eu quero um planejamento, então a gente pega e começa. E planejamento não tem fórmula mágica. Chegar e falar, você faz isso que vai estar tudo certo. A gente tem que entender a peculiaridade do negócio e muitas vezes a peculiaridade de cada um dos sócios ali envolvidos para saber que caminho a gente vai. Tanto que tem planejamento que leva 1 ano, 2 anos, só realmente de planejamento para saber. Depende do tamanho da empresa ou das empresas, da corporação. Eu queria saber o seguinte, você já pegou situações de empresas fora do país, chinesas ou não? Já a gente tem empresas... Que precisou de tradutor, que precisou... Não, sim, porque quando a gente tem clientes multinacionais, que especificamente, por exemplo, da China, a China, o governo chinês, ele participa como acionista em quase todas as empresas da China, ou quando ele não participa, você tem que ter uma autorização da China. Então, quando a gente pega, por exemplo, empresas especificamente aí chinesas, tem um contrato, vai para a China, volta lá com carimbo do governo chinês. E você então não é obrigado a conhecer a legislação chinesa, não é? Não, até porque nesse caso específico, né, a gente advoga para a empresa aqui no Brasil. Sim. Então é o contrário, a gente tem que explicar para eles que a legislação chinesa não se aplica em nada aqui, que aqui é a legislação... E como é que uma reunião dessa com tradutor deve ser um negócio surreal, né? Nesse caso aí até era uma bagunça, né, porque... o presidente da empresa só fala chinês, aí ele tem um tradutor que traduz do chinês para o inglês. E muitas vezes tinha uma outra pessoa do nosso lado que ia do inglês para o português, porque você tem que ter português jurídico, mas o inglês jurídico é meio complicado porque o cara lá não sabe o inglês jurídico. Não, que nem então, você pega a Bíblia, por exemplo, pega a Bíblia, você pega do grego, vai para o hebraico, vai para o... Às vezes o termo não é o mesmo, né? Sim. Uhum. Tanto que às vezes a gente faz muito contratos internacionais, né? Então às vezes você lida com termos lá que você não conhece. Então eu tenho por exemplo, tenho dicionário de inglês jurídico, não de inglês. É um dicionário de inglês jurídico, que é totalmente diferente, porque os termos são outros. Às vezes a palavra tem um significado, mas no termo jurídico é outra coisa totalmente diferente. Mas já em português tem palavra que é difícil da gente entender, né? Não, sem dúvida. Às vezes a gente faz... Eu sempre procurei no escritório a gente tentar, quando manda os relatórios, não colocar em juridiquês, né? Porque às vezes já teve reuniões do cara falou, muito legal isso aqui, mas não tem a menor ideia do que está acontecendo. Que nós ganhamos, perdemos, como é que está aqui, né? Porque isso é bom, pega lá um andamento lá, interposto, exceção de pré-executividade nos autos dos embargos da execução fiscal. Ele só entendeu fiscal, né? Ele só entendeu o fiscal. Né? Então você tem que tentar fazer isso por uma linguagem mais claro. Simples, né? Mais acessível. Você não acha que o Brasil é muito burocrático? O Brasil perde. Existe um estudo que todo ano ele demonstra em números quanto se perdeu de dinheiro por causa da burocracia no Brasil, né? Eu não sei te dizer hoje quanto está esse número, mas sei que todo ano são bilhões de reais que se gastam, que os contribuintes pagam para sustentar a burocracia. Para quê? Porque lá não serve para nada. Tipo, eu preciso, até pouco tempo atrás, você tinha que juntar uma procuração no processo. Aí você tem que pegar o quê? Fazer? Reconhecer firma da sua assinatura num cartório. Então você tem que pagar um reconhecimento de firma numa assinatura para juntar uma procuração num processo. Para que isso? É uma coisa, burocracia, né? Isso é uma das coisas, né? Tem milhões de coisas. Então se gasta muito tempo e muito dinheiro com a burocracia, né? Então, porque a burocracia atrapalha o desenvolvimento econômico do país. Então, doutor Bley, é a famosa burocracia, né? Uma das coisas que atrasa o nosso país. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. São 30 anos de história. A Alcalde possui alto padrão de qualidade
e preço justo. Sedes em Sorocaba e em São Paulo. A modelagem foi desenvolvida pensando na mulher brasileira. Os nossos revendedores Brasil afora estão há muito tempo com a Alcalde. Sabe por quê? Os nossos clientes estão 100% satisfeitos. Seja você também um revendedor Alcalde. Entre em contato conosco. Um bom supermercado tem que ter preço bom, ambiente agradável, produtos de primeira, frutas, legumes e verduras sempre bem fresquinhos, uma boa padaria, estacionamento fácil e, é claro, um ótimo atendimento. É preciso manter tudo muito bem higienizado. Bem, é por isso que o meu preferido é o Supermercado Paulistano, aqui em Salto de Pirapora. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Um bom supermercado tem que ter preço bom, ambiente agradável, produtos de primeira, frutas, legumes e verduras sempre bem fresquinhos, uma boa padaria, estacionamento fácil e, é claro, um ótimo atendimento. É preciso manter tudo muito bem higienizado. Bem, é por isso que o meu preferido é o Supermercado Paulistano, aqui em Salto de Pirapora. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Um bom supermercado tem que ter preço bom, ambiente agradável, produtos de primeira, frutas, legumes e verduras sempre bem fresquinhos, uma boa padaria, estacionamento fácil e, é claro, um ótimo atendimento. É preciso manter tudo muito bem higienizado. Bem, é por isso que o meu preferido é o Supermercado Paulistano, aqui em Salto de Pirapora. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Estamos de volta e hoje conversando com o Dr. Rodrigo Bley. Mas, Gustavo, me diz aí, temos pergunta para o Dr. Rodrigo Bley? Um cara muito forte aí que mandou uma pergunta para você, que é o Erli Domingues, diretor do CIESP. Podemos chamar o homem ou não? Pode chamar. Então vai lá. Fala, doutor Erli. Caro Rodrigo Bley, você como nosso representante aqui do CIESP Sorocaba, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, junto ao DEJUR, Departamento Jurídico a nível estadual, gostaria de alguns comentários seus sobre a possível reforma tributária. Reforma tributária essa que faz mais de 3 décadas que a gente ouve isso aí e está prevendo aí para esse ano ainda avançar junto tanto à Câmara quanto ao Senado. Acaba tendo aí toda uma dificuldade da competitividade, não só do setor industrial, mas de todo o setor produtivo do país. Setor este que gera emprego, melhora a competitividade e nós temos essa dificuldade imensa que quando você vai exportar um produto, você tem uma carga tributária tão alta que você perde competitividade. E também vem produto de fora, colocando aí da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, chegando aqui com preços muito mais competitivos que o nosso. Esses altos tributos, essa dificuldade jurídica, esse manicômio judiciário que nós temos aí, a segurança jurídica. Então, queria aí um parecer seu sobre essa possível reforma tributária, quais são os caminhos a serem seguidos e o que isso daí pode ajudar o país como um todo. Bom, primeiro, obrigado, Erli, pela pergunta. Erli, cliente de longa data, acho que de mais de 20 anos, aí, parceiro nosso no CIESP. Bom, Erli, essa pergunta, acho que todo mundo que lida com a matéria tributária ou a questão tributária, em algum dia já foi questionado a respeito disso. Eu me lembro, estava tentando aqui lembrar a data, acho que em 1999, eu fiz o meu primeiro simpósio, né, onde eu fui palestrar falando sobre o projeto de reforma tributária, que naquela época, naquele ano, a gente tinha absoluta certeza que ia sair do papel, né? Então, falava, esse projeto sai, a reforma agora vai sair. Ficou no papel
de lá para cá, já vários outros projetos vieram e sempre acabam não dando sequência. Quando muito, de um grande projeto, eles acabam pensando uma ou duas coisas e mudam muito pouco, porque não existe consenso. Mas né? o que é complexo? Por que entra governo, sai governo e não muda? Conflito de interesses, principalmente assim. dentro dos estados. Todo mundo quer reforma, mas cada estado quer manter o seu privilégio e só aumentar a sua fatia do bolo da divisão. Ninguém São quer Paulo falar, arrecada mais, então... Ele não quer perder a arrecadação para outros estados. Sim. Né? Mas ainda que São Paulo, se a gente fosse fazer aqui uma análise geral, nós temos uma concentração muito grande do PIB nacional aqui. Muito do imposto que se recolhe, ou muito não vamos falar do imposto, vamos falar do que é produzido. Muito do que é produzido no país, grande parte sai do estado de São Paulo. Né? Nós temos um polo aqui industrial muito grande. Em compensação, nós temos outras regiões aí que têm um polo industrial muito pequeno. Então, eles vivem muito às custas do quê? De incentivo fiscal para atrair empresas para lá e de repasse de verbas do governo. Né? Sim. Então, quando a gente fala de reforma tributária, principalmente a grande briga é no que se refere ao ICMS, que é o imposto, né, imposto de competência dos estados. E ninguém quer perder a arrecadação. Todo mundo quer aumentar a arrecadação. Só que a hora que você vai tratar desse assunto, você tem que entrar no cerne da questão. E dependendo de como você modificar, e aí a gente tem que pensar em modificação com desburocratização, né? Uma diminuição, pelo menos, não digo desburocratizar total, mas diminuir essa burocracia. E isso, fatalmente, alguém vai acabar recebendo menos do que recebe hoje. Então, quando chega na hora que todo mundo movimenta suas bancadas para votar contra determinado ponto da reforma, e aí se determinado ponto não é aprovado, as outras partes também não concordam com outro sistema e sempre fica, né, nessa briga, e um pouco de egos e um pouco de interesse. Se fosse uma né? família, diminuir a mesada e entrar Ninguém num acordo, quer. ninguém quer. Você vai falar, hoje o dinheiro está mal administrado, cada um ganha 5. A partir de amanhã nós vamos ter que administrar melhor, todo mundo vai receber 3 e a União vai repassar. Opa, aí não quero. Aí não quero. Eu quero se aumentar. Se Então diminuir, vira um grande impasse, né, na verdade. Né? Exatamente, o que não saiu é porque sempre se chega nesse impasse e acaba não virando. Né, a gente sempre, acho que vocês aqui, quem nunca ouviu falar de reforma tributária, já alguma vez ouviu falar, nós vamos juntar tantos impostos Imposto e transformar único. num só. Né? É. Ou então nós vamos pegar os impostos e transformar, tirar o ICMS, por exemplo, básico, e transformar no IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Mas você não está mudando só o nome, você muda o conceito do tributo. Sim. Porque principalmente quem é o destinatário, quem que vai receber o imposto? É aonde o produto, a mercadoria foi produzida ou aonde foi consumido. Eu produzi aqui em São Paulo, mas eu vendi para a Bahia. Né? O consumidor foi lá da Bahia, o produtor foi aqui. Quem que vai receber o imposto? O estado que produziu ou o estado que consumiu? Nossa. Começa aí um dos Normalmente muitos é impasses. bitributado isso aí? Ixi, tem várias regras. Você tem adiciona, cada estado tem a sua alíquota. Sim. Então, o estado de São Paulo é 18%, aí você vai para Santa Catarina é 12%. Então, se eu pegar e comprar um produto de lá e trouxer para cá, bom, se eu for um cliente final é uma regra, se eu for um produtor, um intermediário na operação é outra. Então, você tem diferencial de alíquota interestadual, então eu recolho 12 lá. Se eu for vender aqui, eu tomo o crédito de 12 e vendo por 18, ou se eu tiver empresa lá, eu vou tomar crédito de 18 e vender por 12, e eu fico com crédito acumulado. Não, quem lida muito Então, com isso é o dono do supermercado, né? Que produz lá no Nordeste, depois traz para cá, alíquota. E muito do planejamento envolve isso aí. Fala, então tá bom, quanto que eu vou recolher de ICMS se a minha indústria estiver localizada no estado X, onde a alíquota lá e tal. Ah, lá a alíquota é mais barata. Ah, ótimo, eu vou produzir para lá, mas eu vou vender para onde? Eu vou vender para São Paulo. Pô, a alíquota é maior, vou ter que pagar diferencial de alíquota e tal. Então é um cálculo complexo aí para se chegar numa fórmula que realmente se torne mais vantajoso, porque você vai ter investimentos, né, envolvidos, não é simplesmente vou produzir lá. Vai ter como construir fábrica, contratar funcionários. Você está falando de fábrica, nós vamos falar de uma
blockbuster, um negócio gigantesco, que é o Adir, CEO da Dimax. A Dimax, você que não conhece aí, essa empresa gigantesca, ela fica aqui, né? Fica em Salto de Pirapora, né? A sede fica em Salto de Pirapora, perto de Sorocaba, e produz a ração Magno, né? Que é conhecidíssima. Aí você já conhece, você fala, Ana Maria Braga, né? Os caras já associam o cachorro com a Ana Maria Braga e o comercial. O futsal, né? Futsal, o Falcão Monstro. Então eu tenho um recadinho para você aí, uma pergunta. Fala, Dir. Olá, Blay, tudo bem? Prazer estar aqui com você. A gente já se conhece de longa data, mas se intensificou nos últimos anos por conta do Instituto Magnus, do qual você participou desde o princípio, na concepção do projeto e continua até hoje. Sobre isso, queria te fazer uma pergunta. O que o Instituto Magnus representa para o Blay? Não para o profissional Rodrigo Blay, mas para o ser humano. Valeu? Um forte abraço. Fica com Deus. Bom, primeiro aí, grande abraço a Adir, meu amigo Adir, amigo, como eu dizia, de longa data. Antes de ser meu cliente já éramos amigos. Olha, o Instituto Magnus, primeiro eu digo o seguinte, quem não conhece o Instituto, conheça, porque eles fazem um trabalho assim sensacional. Eu tive o privilégio aí de poder, desde a concepção do projeto, lá quando o Adir veio me procurar e falou, estou pensando em montar uma fundação, a Fundação Magnus e tal, e a gente acabou mudando, transformando não uma fundação, criando mais um instituto. Acompanhei desde o projeto da planta do instituto, todos os detalhes, faço parte do conselho até hoje. Mas eu posso aqui, para exemplificar o que isso mexeu, lembrando, acompanhei tudo isso, pô, legal, bacana, vai ter lá um instituto, vamos entregar os cães para os cegos. Quando houve a inauguração do Instituto Magnus, né, no prédio, a gente estava lá no auditório, você falou de Ana Maria Braga, Ana Hickman, estavam lá, Ana Maria, estava Ana Hickman e tal. E foi o dia que foram feitas as entregas dos primeiros cães guias, né, para os cegos. Até aí, pô, legal, a gente começou a ouvir e vieram os depoimentos, né, dos cegos que estavam recebendo aqueles cães, né, e eles começaram a narrar e externar o que aquilo significava na vida deles. Foi assim uma coisa extremamente emocionante. Eu estava ali, eu lembro assim, que na metade, acho que não tinha ninguém no auditório que não estava chorando. Eu estava chorando, mas... Imagina. Porque veio tudo aqueles anos que a gente estava de projeto, desenvolvimento, bom, agora você concretizou. Viu o embrião do né? negócio. É a realização. Todo mundo, a realização, né? Como vocês não têm ideia como aquilo é representativo, como muda a vida do ser humano. Até eu acompanho o Instituto, né? Tive numa das visitas que a gente faz, você pode, um negócio que é legal, quem não conhece, pode ir lá fazer uma visita guiada, que é muito bacana. Sim. Tem até um momento lá que você faz uma incursão lá para dentro do Instituto, num lugar lá, você vai vendado para você ter a experiência de como é você ser guiado cego por um cão, e guiado. Você vai entrar lá, então é muito legal. E aí teve um depoimento lá de que hoje trabalha no Instituto, ele até é advogado, bacana, e ele presta esse serviço lá, e ele falou, não é como uma ferramenta, o cão não é uma ferramenta para mim. Ele falou, se você tirar o cão, é como se você tirasse o meu braço e a minha perna, eu não sei não sei mais como me locomover. Porque eu acordo, ele já está comigo, ele é o dia a dia meu com ele, faz parte de mim, né? Então, a gente saber que um pouquinho lá que eu pude participar, ajudar dentro desse projeto, foi uma experiência de vida muito enriquecedora, um negócio muito sabe que a Magno, como marketing bacana. mesmo, fez um gol de bicicleta, isso é um golaço, porque mexe com o coração, você está alterando, transformando a vida dessas pessoas que não tinham como a locomoção. E assim, você que não conhece o Instituto, eles passam o cão ele passa por uma família socializadora. Isso. Durante um ano. E assim, não é todos os cães que viram cão guia. Tem outros que vão trabalhar em outras áreas, vão fazer outras coisas. Porque ele precisa ter,
A disciplina, né? Exatamente. Tem que ter disciplina, tem uma série de coisas, de características. Então, Isso, agora, bacana. eu acho que a nossa conversa está muito amena. Eu sei que você quer falar. Então, tô aqui me segurando. Tá segurando, eu vi que ele segura Agora na vai vir mesa. a paulada. A paulada. Doutor Blay, você acredita na Constituição? A Constituição é feita para ser seguida? Nossa, agora você foi fundo, né? Eu, por óbvio, acredito na concepção da Constituição, mas eu, muitas vezes, assim, se você pegar e ler a Constituição e tudo que está lá e ver a realidade, né, mais ou menos, a Constituição é mais ou menos o seguinte: você pega uma criança que está passando fome e fala, você tem direito a tudo, coloca ela dentro de uma loja de doce, fala, tem direito a tudo, tudo isso aqui é seu. Só que a hora que ele vai pegar, ele descobre que ele não tem acesso a nada. Entendi. Na teoria está tudo lá, tudo uma maravilha, uma delícia, ótimo, mas na prática a gente vê que a última reforma da Constituição foi de 88, não é isso? A Constituição é de 1988, né? A Constituição Federal é de 88. Reformas ela foi tendo ao longo dos anos em vários capítulos. Hoje eu vejo assim muito, assim, a gente falando sobre o Brasil, a gente vê muito a Suprema Corte do Brasil indo contra, às vezes, coisas da Constituição. Você acha que isso não tira um pouco da credibilidade do judiciário num total? É uma questão interessante, né? Mas isso é um pouco reflexo, eu vejo um reflexo dos tempos. Por quê? Hoje, se você chegar ali na rua, pegar qualquer um que está passando aqui, perguntar para ele, você sabe o nome de uns 3 ministros do Supremo? O cara fala, uns 3 ou 4. Sim. Sabe o que é? Virou já vai holofote. reclamar, acha que não entende nada da Constituição. Que é uma coisa inédita, porque ninguém sabia nada Quando eu fiz faculdade de Direito, a gente tinha que pegar e estudar o nome dos ministros, porque ninguém nunca tinha visto nenhum ministro, não sabia quem era e mal sabia o nome. Eu lembro até hoje, aqui fazendo uma parte aqui, isso lá em acho que 1997, por aí eu estava fazendo, 98 eu fazia minha pós-graduação. Estava em São Paulo, ia ter um simpósio, né, de direito tributário, e eu estava lá participando, recém-formado e tal. Aí estava eu, 2 amigos, aí chegou um senhor, né, pegou e ficou ali conversando com a gente, falando, a gente trocando ideias e tal, legal. Daqui a pouco chegou o Ives Gandra, né, que é um jurista, a gente fazia o curso lá com o Ives, ele é nosso professor. Chegou lá, ministro, muito obrigado, prazer, o senhor já chegou, já está... A gente estava conversando com o ministro do Supremo, ninguém sabia que o cara era o ministro do Supremo, e era o palestrante Ninguém sabia. O cara falando, é o ministro, pô. Hoje... Chegou ali sozinho, sentou hoje, pô, o ministro acho que deve andar com um guarda-costas. Guarda-costas, toma uma pedrada se E isso é porque, na verdade, todo cidadão tem a sua concepção, ou pelo menos ele tem um entendimento do que ele acha que é certo e do que ele acha que é errado, né? Não vou falar que a Suprema Corte acerta sempre, pelo contrário, tem muitas decisões lá que a gente sabe que são políticas. E isso é da natureza da Corte, da natureza de como a Suprema Corte, a previsão constitucional de formação da Suprema Corte. Então ela tem sim julgamentos políticos, e isso é comum, não é no Brasil. Sim. Em todas as Supremas Cortes do mundo você tem. O problema é que hoje a gente chegou no absurdo de qualquer coisa é levada para a Suprema Corte. Semana retrasada, Futebol, a Suprema Copa Corte América. Estava decidindo se vai ter Copa América ou se não vai ter. Não cabe, isso não é a função de uma Suprema Corte de um país, né? Ela tem que ficar centrada nos assuntos que são aqueles assuntos de principal relevância no país. A partir do momento que você banaliza, você vai colocar lá todo e qualquer assunto. E por mais que sejam juízes do Supremo, a gente sabe, as indicações são políticas. Então, é aí que está. Nesse ponto você falou assim, então vamos lá, são 11? Isso. Tá. A esquerda do nosso país aí, nós vamos falar de Lula, Dilma, enfim. FHC, a esquerda disfarçada, elitizada, bonita, tal, não sei o quê. 9 indicações. Automaticamente, nós temos, assim... Como que eles conseguem ser imparciais? Se no momento há uma indicação, te colocou lá, aí vem um governo completamente conservador, de direita e tal. Não fica estranho? Porque não basta ser honesto, tem que parecer também, você concorda? Então,
Veja só, primeiro, tem algumas questões que eu acho que deveriam se modificar, que se a gente for falar da Suprema Corte, a gente tem que falar primeiro, começando lá, desde a questão de como é que são feitas as indicações, até as matérias que podem ser objeto de apreciação da Suprema Corte. Então, nós tivemos aí recentemente algumas coisas, no mínimo estranhas, né, para a gente falar assim, se não fosse a Suprema Corte não ia poder. Você tem lá um ministro que foi indicado por um ex-presidente votando se aquele ex-presidente vai ficar em liberdade ou se ele vai continuar preso. Bom, se fosse um juiz de primeira instância, a primeira coisa, você é suspeito, você não pode votar. Sim. Porque, cara, foi eu. Eu acho que é pior. O réu foi que te colocou aí, então você não pode decidir o futuro daquele réu. Perfeito. Então, tem vários assuntos que eu acho que não poderiam ser de competência da Suprema Corte, entre eles as questões penais, né? Aí a gente vai entrar numa outra questão, que é o foro privilegiado. Todo mundo tem foro privilegiado no Brasil. Então, falando em foro privilegiado, vai para o Supremo. Então, qualquer político quer que o assunto vá para o Supremo, por quê? Voltando, é uma corte política. Né? Então, você começa a ter situações que não soam muito bem. Por mais que... E banaliza também. Por mais que aquele ministro sente ali e fala, não, eu vou fazer um voto técnico isento. Isso. E ele se dedique, e eu acho que muitos deles, a gente gostando ou não, são votos até imparciais. Mas tem muita coisa que a gente sabe que não é. Então fica aquele, no mínimo, um mal-estar ali, uma questão um pouco... A própria escolha da pessoa que vai ser juiz, né? Nem todos são juízes. Sim. Tem alguns que são bacharéis, nem advogados são. Você acha que isso é errado? Acho que a pessoa devia ter, pelo menos, o cara foi juiz durante 5 anos, entendeu? Sim, são vários aspectos aí que poderiam ser modificados. Primeiro, os pré-requisitos para o cara poder ser indicado. Isso, exatamente. Perfeito. E eu acho que, assim, eu particularmente, eu entendo que deveria vir da mesma forma que tem as listas de indicação, que eles falam, tem uma lista aqui. Não, tinha que ter uma lista, mas uma lista assim, vai ter um nome aqui indicado que seja um consenso do Ministério Público, um nome da magistratura, um nome da OAB Nacional, e aí, mais que cada uma dessas entidades, antes de indicar, fizesse uma sabatina séria. Então, nós vamos pegar aqui, eu sou da OAB, a OAB vai indicar um nome. Então, nós vamos pegar aqui 5 pré-candidatos e nós vamos sabatinar os 5 com critérios técnicos. Quem está preparado? E aí surgiu, então o nosso nome é esse, o outro nome é esse, eu poderia ter nomes de consenso e a partir daí se indicar. O presidente não vai escolher quem ele quiser, eu não vou pegar lá o João, porque o João é meu amigo e ele é meu vizinho e joga bola comigo e vou colocar ele na Suprema Corte. Não, eu vou ter que escolher dentre nomes, né, técnicos. Uma outra forma seria realmente o Senado sabatinar de verdade os candidatos, porque aquela sabatina lá é uma palhaçada. Fica lá, os que são contrários batem, os que são a favor aplaudem, mas no fim todo mundo... Acho que todo mundo ganhou, na verdade, o holofote. Aprova, não tem uma sabatina, vamos dizer assim, o cara não passou aqui no exame, ele não foi aprovado. Que acaba sendo político de novo, né? Não, então é tudo político, né? Eu acho que a gente tinha que modificar desde da raiz, né? Porque senão... Viu, seu estudante de direito, você que está achando que sabe, olha a aula que você está tendo aqui, você que mata a aula, vai pro barzinho aí, cara, aproveita. Dr. André Passos, advogado especialista em direito digital das telecomunicações pelo Mackenzie e mestre em direito das relações econômicas internacionais pela PUC São Paulo, mandou uma pergunta. Considerando sua experiência em direito tributário e empresarial, qual a importância da implantação de projetos de compliance nas empresas face à economia globalizada que temos atualmente? Eu entendi poucas palavras disso que eu acabei de ler. É isso que eu ia falar. Ele entendeu. A gente... Não, excelente pergunta, porque, bom, até uns 5, 6 anos atrás, aí pouco se ouvia falar de compliance, principalmente compliance nas empresas. E hoje a gente trata de compliance por setores. Então eu tenho aqui o compliance trabalhista, compliance contratual. O que é o compliance? Explica para tentar sintetizar o que é o compliance. Seriam as boas práticas.
Tá? Então, por exemplo, se eu for tratar ali do compliance trabalhista, pô, tem que ter boas práticas trabalhistas para que isso não gere problemas, né, para a empresa. Então, o que é? Tem que criar um manual, regras a serem, que a empresa tem que seguir. Vamos imaginar um manual de boas práticas. Entendi. Então, Aqueles negócios que eles colocam, tipo, missão da empresa, não sei o quê, você vai seguindo. só que bem mais Claro, aprofundado e detalhado, detalhado do que aquilo lá. Então, Tá. antigamente, quando a gente via compliance, era lá, a empresa não contrata mão de obra infantil, não contrata mão de obra escrava, tá tudo certo. Temos aqui uma norminha de compliance. São regras que a própria empresa cria. Isso. Quando é que isso se torna mais, como é que eu vou dizer assim, mais popular, mais factível? Quando que as pessoas começaram a se preocupar mais com isso? Quando nós começamos a ter as empresas envolvidas em processos de corrupção. E as empresas tendo que pagar, todo mundo aqui acompanhou as grandes empreiteiras aí do Brasil pagando indenizações bilionárias aí, porque tinham práticas de corrupção, algumas até institucionalizadas dentro da empresa, a gente sabe aí o noticiário. JBS, falou, não, mas eu posso falar, né, tinha tem um advogado bom aí, qualquer coisa é feita. Que era lá o departamento de propina. Então, quer dizer, uma empresa desse porte não pode ter práticas desse tipo, ela tem que seguir regras de compliance para que ela não caia em armadilhas desse tipo, né? Então, quando começaram as empresas a serem penalizadas, o Ministério Público vinha chamar, não, você corrompeu, você, né, praticou aí esses atos de corrupção, você também vai pagar. As empresas começaram a falar, mas como é que uma grande corporação vai saber se o vendedor ali não está praticando um ato de corrupção, que muitas vezes pode ser que a presidência da empresa não tenha conhecimento. São 3 mil funcionários. Não estou falando que é o caso dessas aí, mas vamos falar de uma empresa normal. Será que o cara lá que está lá na ponta não está recebendo dinheiro o comprador de empresa aí, às vezes leva uma grana, nós sabemos que leva a bola. Ninguém gosta de falar isso, mas tem. Vou oferecer o produto, por que eu vou pegar o seu e não vou pegar do outro, meu amigo? Aí você já é obrigado a entrar. É assim que o Brasil é, então você tem que fazer o quê? Montar essas regras de compliance para quê? Todos os funcionários vão saber qual é a regra do compliance, que ele tem que seguir, que ele não pode amanhã alegar, falar, eu não sabia que eu não podia, ou a empresa... nossa caderneta de conduta aqui. Está aqui, você sabia, essa é uma norma de compliance da empresa, a empresa tem que criar regras de acompanhar realmente isso aí. Eu lembro, alguns anos atrás, eu fui acompanhar um cliente lá no Rio de Janeiro, onde ele tinha interesse em fazer uma aquisição de uma... Não era nem era de uma planta de uma empresa que era aqui em Sorocaba. E era uma empresa multinacional suíça. Então, nessa reunião fui eu, o cliente nem foi o advogado interno, e eu fui para fazer assessoria. Chegamos lá, estava o diretor e mais 2 advogados. E um era o advogado de compliance. O advogado de compliance da empresa acompanhava toda a reunião. Então, antes a gente estava fazendo quebrando o gelo ali da conversa e tal. A gente falou, e o preço da gasolina subiu pra caramba, né, o advogado do compliance. Nessa reunião a gente não pode falar sobre gasolina, porque o negócio está relacionado, se falar com o preço de gasolina, a gente pode estar tratando de manipulação. Não, mas falando do preço da gasolina, não pode falar. Tá bom, vamos mudar de assunto. Falei, porque lá Sorocaba teve uma valorização no preço dos imóveis. Não podemos falar de preço de imóvel. Meu Deus do céu! Isso num cafezinho você está falando? Antes da reunião. Nas normas, então, por quê? Porque tudo isso está lá dentro das regras de compliance de uma empresa, então esses assuntos não poderiam sequer ser abordados. Que pode parecer que o cara está querendo induzir, né? Falar, aumentou, como eu estou querendo informação fazer privilegiada, uma série de coisas. Então, até esse nível de detalhes. Então, hoje as empresas têm, às vezes, não um advogado de compliance, tem um advogado de compliance para cada área da empresa para saber e para impedir que essas situações aconteçam. Então, hoje, qual a importância? Sim, é fundamental que as empresas criem regras de compliance cada vez mais elaboradas, mais estritas.
Hoje lá no escritório a gente tem uma área de compliance para atender as empresas, então a busca tem sido cada vez maior. Gustavo, é o seguinte, para a gente terminar, vamos lá. Eu queria falar, até que você falasse que o Dr. Blay e o Dr. Gozuco já participaram do Quiz Demais. Deram um show aqui. Na verdade, né, o quiz, tinha um quadro. O quiz, para quem não sabe, né, do Brasil todo aí, nós ficamos 8 anos no SBT, a maior audiência do SBT regional. Nós tivemos a honra de tê-los num quadro que chamava Fala Doutor. Então, o que de gente, cara, teve um dia que eu achei muito engraçado, que era perguntas sobre pensão alimentícia. E quem estava na bancada? Jogador de futebol, que paga a pensão. Cara, achei sensacional. Não, a pergunta é se a amante tinha os mesmos direitos da mulher. Aí eles respondem, sim. Aí todo mundo assim, sim? Sabiam até os detalhes. Sabiam os detalhes. Mas foi uma experiência boa, doutor? Foi muito bacana. E curioso que assim, muita gente chegava e falava, eu conheço você de algum lugar. Eu falava, será de onde que é? Ah, você não é aquele advogado da televisão que fala? Não sou da televisão, mas eu tinha uma participação pequena, mas foi muito legal. Ficamos mais um ano. Marcaram a história. Não, é legal porque serve de referência e muita gente tem dúvidas, como a gente aqui, a gente está batendo papo, pô, eu não sabia nem o que era compliance. Aprendi hoje, acho que você aprendeu também. E quantas coisas, né? E quantos assuntos aí. Não, e várias perguntas que a gente fez durante o programa, a gente aprendeu muito. Sim, não tenha dúvida. E o pessoal lá em casa, quando a gente está aqui se divertindo e aprendendo, eu acho que o pessoal em casa está também. Vou te contar uma coisa agora. Fala. Eu estava uma vez numa festa com os amigos, aí um amigo em comum, aí falou assim, poxa, tudo bem? Você conhece? Aí estava o Dr. Blay, de camisa esporte, aí eu olhei assim, não conheço. O Dr. Blay, porra, claro! A gente tá tão acostumado a ver de terno e tudo, eu não reconheci nada de imediato. Festa. Né? Eu não reconheci de imediato o Dr. Blay. Caramba! Né? De camisa esporte, lá na pista de Porque dança. pensa que ele anda assim o dia inteiro, então, vai no supermercado assim, então, não vai, né? Essa ilusão, né? Que nem médico, né? Acha que o médico anda de branco o tempo todo, né? Muito obrigado pela sua presença, pelas suas respostas. Eu que agradeço, foram 2 minutos que nós conversamos, só isso, passou muito rápido. Cara, o assunto quando tá bom passa, o 30 minutos fica pulando lá e a gente vai embora, mas a conversa é boa e a gente aprendeu muito. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, muito obrigado aí, sucesso, já sei que já tem, mas sucesso obrigado. A gente tem que desejar sempre, né, para que ele se prolongue aí por mais tempo ainda. Amém, isso aí. Obrigado. É isso aí, gente. Mais uma entrevista legal para você aprender. E até a próxima entrevista, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e apertar o sininho para você não perder nenhuma dessas entrevistas aqui, tá bom? Até o próximo programa.